Abra sua palavra, abra a Bíblia. Vamos compartilhar da palavra. Nós estamos aqui no livro de Atos, no capítulo de número 18 para 19. E nós queremos gastar um bom tempo aqui no capítulo 19 de uma maneira muito pessoal, muito especial. Deus é muito bom e a sua palavra vai crescendo. Nós estamos aqui no finalzinho da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele passa e vai a Cesareia, passa por Jerusalém e volta lá para Antioquia, para a igreja maravilhosa, a igreja missionária por excelência, a igreja modelo do livro de Atos dos Apóstolos, é a igreja de Antioquia, já temos falado. E ele volta lá, porque é a igreja que o enviou, é a igreja que colocou as suas mãos e vai Paulo. E Paulo foi na sua primeira viagem missionária e foi para a segunda viagem missionária. E agora ele vem e volta, dá relatório. Olha aí, por favor, no capítulo 18, versículo 19. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu para a terceira viagem missionária. Olha como aqui Lucas é muito rápido, né? Ele passou por Jerusalém, deu a saudação aos irmãos e subiu para a sua igreja de envio, aquela igreja que é a igreja mãe. Ele vai para a igreja, lá ele passa um tempo, Lucas não diz quanto tempo ele passou, mas ali, que bom, abençoa e abençoado, e aí ele já parte para a terceira viagem missionária. Aí, algumas coisas preciosas temos nessa terceira viagem missionária. A primeira delas, marcante, é que ele vai chegar à cidade de Éfeso. Isso é marcante. Por quê? Porque de Éfeso, e Éfeso fica na Ásia Menor, isso é onde hoje é a Turquia, e ele de lá, por 2 anos, ele ensina e prega e levanta tantos, vamos dizer assim, missionários, tantos pregadores da palavra, que diz que de Éfeso, já a gente lê isso, de Éfeso, toda a Ásia ouviram a palavra de Deus. Porque não necessariamente pela boca de Paulo, mas porque Paulo enviava os seus, vou botar um termo moderno, os seus seminaristas, os seus missionários em treinamento, aqueles com quem ele gastava tempo e ele ensinava ali em Éfeso. E dali a palavra de Deus espalhou. Interessante, porque chegou a toda a Ásia. Lembra que na segunda viagem missionária, ele queria continuar pregando o evangelho na Ásia Menor ali. Ele queria ir para Bitínia, ele queria espalhar. E o Espírito do Senhor disse, não. Eu quero que você passe para a Macedônia. Eu quero que você passe para a Grécia. O Espírito Santo é que tem a estrutura, é o Espírito Santo que tem a palavra e tem a estratégia, a orientação, ele é o Senhor. E nós precisamos estar sintonizados ao vento, à voz do Espírito. Aquele que é nascido de novo diz que ouve a voz do Espírito, ouve a voz do Senhor, vê o vento, está no vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas quer estar no vento. Não é? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E assim é. E aí ele está pregando agora o evangelho na Ásia de novo. Nessa terceira viagem missionária, ele volta e fica na Ásia. Só que ele fica em Éfeso, e de Éfeso o evangelho se espalha por toda a Ásia. É uma outra estrutura, é uma outra estratégia. Agora Paulo não está falando, só Paulo fala. Agora Paulo está de fato produzindo muitos discípulos e espalhando esta palavra de uma maneira muito poderosa. Logo aqui no capítulo 18 vai aparecer um outro nome, não é? É chamado de Apolo. Apolo, ele pregava, diz aqui, versículo 24 do capítulo 18. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Porém, ele não sabia os detalhes.
Olha que coisa fantástica. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, não do Espírito Santo, mas de espírito. Ele era fervoroso, eu diria, por si só. Né? Na minha tradução está bem em letra minúscula, né? Porque fala dele, da empolgação dele, da eloquência dele. E ele diz lá, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Nesse momento e nesta noite, o que a gente vai perceber é que aqui, nesse período do capítulo 18, 24, até o capítulo 19, versículo 20, tem muita gente que conhece um pouco, fala um pouco, sabe um pouco acerca de Jesus, ou alguma coisa, mas alguma coisa importante, fundamental faz falta. E nesse momento, o que é que eu vejo quando Lucas está retratando isso aqui? Ele está querendo dizer assim, olha, a primazia é a palavra. E eu preciso conhecer não em partes, não em pedaços. Eu preciso conhecê-la profundamente. Eu preciso me envolver com esta palavra e botar esta palavra em prática na minha vida. Apolo era eloquente. Apolo sabia acerca do caminho. Apolo sabia, mas ele só conhecia o batismo de João Batista. Sabe a pregação de João Batista? Olha, arrependei-vos porque é chegado o tempo, virá aquele, ele está chegando, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo. O Apolo falava acerca de Jesus como alguém, como uma expressão a partir de João Batista, não conhecia a Jesus. E aí diz o texto aqui, ó, que Priscila e Áquila, versículo 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Interessante, não é? O Apolo era um cara que sabia acerca da esperança da vinda do Messias e que esse Messias chegava porque ele pregava a partir da pregação de João Batista. João Batista veio para falar e apresentar o Cristo. Né? Disse João Batista várias vezes, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Então João Batista veio para preparar o caminho de Jesus, e ele está preparando o caminho. E Apolo também está. Apolo não conhece a Jesus, a não ser a partir da profecia e da indústria. Opa, oi, tivemos um problema de conexão aqui perdida, mas ok, vamos voltar. Apolo só conseguia ver a partir da iniciativa profética de João Batista. Áquila e Priscila chamam a parte, diz o texto, e tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Preste bem atenção, porque essa é a tônica daqui. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para, sabe, não dá para ficar pertinho e errar o alvo. Não dá para errar, e aqui você pode errar por milímetros, né? Você pode errar. Então, o que é que está em voga aqui? É que eu preciso conhecer esta palavra genuinamente e viver. Quando Apolo conhece de uma maneira clara, Apolo passa a ser um pregador agora com muito mais, eu diria, com muito mais critério, com muito mais efervescência, porque agora a palavra do Senhor
entrou. E ele, uau, quer dizer, eu falava de alguma coisa que haveria de vir, ele já veio. E aí Apolo passa a ser um pregador. E ele vai andar. E Priscila e Áquila mesmo, anda pelas regiões, mandou para ir para as igrejas ali, e ele ia fortalecendo, diz lá o versículo 27, querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos, e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. O Apolo passou a ser um pregador. Nisso, capítulo 19, o Apolo vai para Corinto e Paulo chega a Éfeso. Paulo chega a Éfeso. Tchan, 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 tchan. Tá aí, diz o texto, capítulo 19, e vai dar origem à igreja preciosa ali. Né? Depois você pode ler, nós já estudamos a carta aos Efésios, e é bem aqui o início dessa igreja maravilhosa. Diz o texto, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Eu acho até que eram discípulos de Apolo. Perguntou-lhes, são pessoas que chamadas de seguidores, né? E aí Paulo diz assim, uai é uma expressão mineira, né? Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Olha a pergunta de Paulo, porque aqui o que está em jogo, mais uma vez, é a exatidão da palavra. Eu quero compreender, eu quero entender plenamente a palavra de Deus, porque é ela que tem que crescer em mim. Qual é o evangelho? E aí Paulo, vendo que eles eram discípulos, que significa? Que eles sabiam acerca da promessa, que eles sabiam acerca de Jesus, que eles sabiam acerca do batismo de João. E aí Paulo diz assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Essa é uma pergunta fantástica, porque essa é a teologia. Paulo faz a pergunta exata. Quando é que se recebe o Espírito Santo? Quando é que se é batizado com o Espírito Santo? Paulo faz a pergunta teológica. A pergunta teológica é, vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? E aí eles dizem, não. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Em outras palavras, eles sabiam algumas coisas, assim como Apolo. Eles sabiam acerca do que João Batista pregava. Eles sabiam do batismo de arrependimento. Eles sabiam da vinda do Messias, que estava ali, porque João era o precursor. Mas eles não conheciam a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Deus em nós, Emanuel, Deus conosco, pela presença maravilhosa do seu Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo? Quando você crê. Você creu e recebeu, quando creu, e eles dizem, nem ouvimos falar do Espírito Santo, nem ouvimos falar. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, versículo 3, no batismo de João. Disse-lhe Paulo. Paulo faz o quê? Oh, meus amados, meus queridos irmãos, vocês estão perto, estão muito bem, mas deixa eu dizer uma coisa para você. E aí diz lá no versículo 4, João realizou o batismo de arrependimento, isso mesmo, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. É isso mesmo. Sabe quem é ele? É Jesus. Crer em Jesus. É Jesus que é a coluna, é Jesus que é a pedra angular, é Jesus que é o Senhor, é Jesus. Eles, tendo ouvido isto, versículo 5, estão lendo comigo? Foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em língua como profetizavam. Eram de todo uns 12 homens. Veja, Paulo chega, a primeira coisa que ele chega em Éfeso, e ele encontra um grupo que são chamados aqui de discípulos, porque eles eram
gente que sabiam acerca do caminho, eles sabiam acerca da esperança, sabiam acerca de que o Messias, o Cristo, estava a vir, porque eles conheciam e criam e foram batizados no batismo de João, o batismo de arrependimento. Mas eles não foram batizados em nome do Senhor Jesus. Não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Paulo diz que eles foram então batizados em nome de Jesus. Talvez só mencionou isso porque quando eles foram batizados do João, eles foram batizados em nome do Pai. Talvez. Ou mais ainda, é a afirmação gloriosa, e esse que está em ênfase aqui, é que é Jesus, o Senhor. Sem Ele não há salvação, sem Ele não há perdão, sem Ele a gente fica na beiradinha. Aqui tem 12, gente muito boa, mas que ainda precisava. Ao contrário daquele jovem rico que vai encontrar com Jesus e diz assim, bom mestre, que devo fazer eu para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim, tem guardado os mandamentos, isso. Aí o cara foi falar assim, tenho guardado isso, aquilo, eu guardo tudo, tô beleza. Aí Jesus diz assim, oh, que coisa boa. Jesus amou aquele jovem e diz assim, falta-lhe uma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. E aí diz que aquele jovem sai triste, porque ele tinha muitas propriedades, era rico, e ganhou o mundo inteiro e perdeu Jesus. Aqui, esses 12 se tornam esse cerne da igreja em Éfeso. Eles que estavam ali, aprendendo, conhecendo, como o próprio Apolo, provavelmente também companheiros ou seguidores do ensino de Apolo. Mas o que está em voga aqui? O que é importante aqui, que Lucas está martelando, é que eu preciso conhecer a palavra. Eu não posso ser apenas ouvinte, eu tenho que ser praticante. Eu não posso apenas ser de ouvir falar, eu tenho que ver. Ele não é só Senhor dos outros, ele tem que ser meu Senhor. Ele não é só Salvador dos outros, ele tem que ser meu Salvador. Meu irmão, meu amigo, meu Salvador, meu Senhor, não é? Seu. Eu não posso ficar sem de fato conhecer a palavra de Deus, a palavra de Deus. Logo de cara, aqui no capítulo 19, do 1 a 7, o que você tem? Opa, vamos aprender com mais precisão a palavra de Deus. Do versículo 8 em diante, preste bem atenção, diz assim, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, endurecidos, pedras e descrentes, falando mal do caminho com letra maiúscula, simbolizando Jesus, o caminho, diante da multidão, Paulo, então, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, Paulo vai reunir para discipular. Não quero ficar aqui discutindo com vocês, eu quero ensinar. Ele pregou por 3 meses, mas não quiseram mais. Ficaram endurecidos. E Paulo, pois eu quero agora ensinar. Porque é preciso ensinar com exatidão a palavra de Deus. Então Paulo fica, olha lá, diz o texto, durou isso por espaço de 2 anos, nessa escola de Tirano, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Gente, daqui de Éfeso, Paulo faz dali um lugar de treinamento, de um ensino doutrinário profundo, correto, e faz com que esses seus discípulos espalhem por toda a Ásia, durante esses 2 anos.
Que coisa impressionante. Um dos meus sonhos aqui para a Missão Projeto Zero, aqui em São Francisco do Sul, é que a gente possa ter um lugar de treinamento, de preparo, de ensino bíblico, teológico, eu diria, de que a palavra vai crescendo nas pessoas e de uma maneira poderosa vai prevalecendo, porque esse é o propósito. Capítulo 19, nós estamos nisso. Não quero que você aprenda pela metade, quero que você aprenda, quem dera nós tivéssemos aqui tantos outros desejosos, como Paulo de ensinar, como Priscila e Áquila desejosos de ensinar, como Apolo desejoso de aprender, como esses 12 desejosos de aprender, de uma maneira muito poderosa a aprender a palavra do Senhor Jesus, né? A luz apagou aqui. Que coisa espetacular a gente poder ver isso. E daqui de São Francisco a gente poder espalhar por essa região sul, pelo Uruguai, o Paraguai, onde tem tão poucos ainda a pregar o Evangelho de Jesus. Como nós podíamos fazer isso? É um sonho. Em 2000 anos depois de Paulo está fazendo isso em Éfeso, as coisas estão acontecendo em Éfeso. Eu gostaria muito de ver isso acontecer também aqui, não é? Aqui a partir de São Francisco do Sul. Por isso que eu oro, por isso que eu peço a oração dos irmãos sempre pela Missão Projeto Zero. Eu estou aqui pensando, querendo fazer de novo isso aqui, não é? De um lugar Paulo ver e espalhar o Evangelho. E através de tantas outras pessoas que têm o mesmo chamado de Deus, apaixonados, como Apolo, como Priscila e Áquila, e como esses 12, que vão logo ser a igreja emergente de Éfeso. Né? Porque eles querem a verdade, eles querem o caminho, eles querem estar no caminho. Não apenas falar sobre, mas vivenciar. E não viver uma parte do Evangelho, viver o Evangelho na sua plenitude. Eu acho tão fantástico aquele texto que Paulo diz, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Deus, como quem conheceu a profundidade, quem foi o mentor de Deus, como é isso. E aí nós podemos conhecer a mentalidade do Senhor, nós podemos nos aprofundar na sua verdade. Eu falo isso de uma maneira desejosa, né? Paulo mesmo escreve, não atingimos a perfeição, quem somos nós para conhecer plenamente a vontade de Deus? Mas sabe de uma coisa? Ele se permite, ele se revela e a gente pode ir se aprofundando, conhecendo verdadeiramente, segundo a sua bendita palavra. Paulo ensinava e Paulo vivenciava o poder do Espírito. Olha o versículo 11 do capítulo 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Amo essa expressão de Lucas, porque Lucas diz assim, que Paulo está lá ensinando, está falando, mas aí diz assim, e Deus, não Paulo, e Deus fazia pelas mãos de Paulo muitos milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo. Pegava lá o lenço do uso de Paulo e levava para passar lá. E as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Em outras palavras, a palavra de Deus vai sendo pregada, vivendo na sua plenitude, profundo no Evangelho, profundo na exatidão e colocando em prática e espalhando o Evangelho. Como nós precisamos, como igreja, como cristãos, a gente conhecer e conhecer profundamente, conhecer a verdade, caminhar na verdade para a glória do Senhor Jesus. E aí, enquanto Lucas está retratando tudo isso, acontece uma cena muito hilária, entre aspas. Por quê? Porque alguns judeus, versículo 13, mais uma vez, aqueles que conhecem só pela metade, só um pedaço. E aí Lucas registra isso, olha lá, versículo 13. Alguns judeus, exorcistas, ambulantes, expulsadores de demônios que caminhavam fazendo isso, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos
de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Gente, olha que cena, a cena assim, impressionante. A palavra de Deus diz, aqui Lucas registra isso, que Paulo expulsava demônios. E aí tem um grupo de judeus que são de profissão expulsadores de demônio, e aí devem ter visto Paulo numa desses momentos em que uma pessoa endemoniada, e Paulo diz: sai em nome de Jesus. Sai não no nome do Paulo, sai em nome de Jesus, ok. Aí, esses exorcistas falam assim: essa é a frase mágica? Que legal! Aí tem a pessoa endemoniada e diz lá: esconjuro-vos, filho da treva, sai em nome de Jesus, Jesus, hein, a quem Paulo prega. Os que faziam isso, diz o texto, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote. Então os caras eram de uma linhagem sacerdotal. Os caras tinham uma presença. Não, nós somos os sacerdotes, nós somos filhos do sacerdote Seva. Então, nós somos sai em nome de Jesus, a quem Paulo... Eu acho que até tentavam fazer a mesma entonação. Talvez, né? Vamos copiar o mantra, vamos caminhar, marcar as palavrinhas mágicas, né? O jeitão, né? O jargão evangélico aqui. Sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Sai, né? Você tem que falar alto. Então tem engraçado, tem cada coisa muito engraçada nessa história, né? Tem gente que chega para expulsar demônio e grita que é uma beleza. Aí olha só, versículo 15. Porque a pessoa endemoniada, o demônio na boca da pessoa diz assim, ó: conheço Jesus. Eu conheço a Jesus. O diabo sabe quem é Jesus. Eu conheço a Jesus. E sei quem é Paulo. Bom, aqui tem uma coisa que eu quero chamar a atenção. Bom, o nome de Jesus é conhecido nos céus, na terra, debaixo da terra. Não há outro nome mais poderoso. Os demônios sabem disso e tremem e estremecem. Não há nada semelhante ao poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui está dizendo que os demônios conhecem o verdadeiro Filho de Deus. Não estou falando agora de Jesus, mas estou falando do Paulo, que é filho de Deus também. Por quê? Porque crê em Jesus, do crente. O diabo sabia quem era Paulo. Eu sei quem é esse cara. Esse cara está me tirando um monte de gente das trevas. Esse cara, eu conheço esse crente, esse xarope. Ele sabe quem é o Paulo. E que o Paulo é fiel, que o Paulo é sério. Que o Paulo ora, que o Paulo prega, que o Paulo ensina, que o Paulo crê na palavra de Deus tal como ela é. O Paulo é conhecido das trevas. E quantas vezes o diabo se levantou contra Paulo? Quantas vezes o diabo fez tudo para que Paulo se ensoberbecesse? Ou então para que caísse? Ou ferido, perseguido, afrontado? Quantas vezes se levantou para envergonhar Paulo? Ele conhece Paulo. Você, crente, é conhecido também? É conhecido do Deus e é conhecido também até das trevas. Conhecido das trevas não porque é amigo das trevas, conhecido das trevas porque você é exatamente o proclamador da verdade, o proclamador, o arauto, o proclamador da palavra genuína. E esse é o desafio para você, o desafio para mim, viver o evangelho na sua integridade. Esse texto que nós estamos, esse texto de Atos aqui, Lucas mais do que nunca está reafirmando isso. Eu preciso viver o evangelho na inteireza. Eu preciso viver o evangelho na integridade. Eu não posso ser crente de meia pataca. Eu não posso ser crente de metade. Eu preciso ser dele de todo o coração. E eu preciso conhecer a sua palavra de todo o coração. Eu não posso usar o nome de Jesus apenas como uma superstição. O sangue de Jesus te repreende. Uma vez no interior de Goiás eu conheci uma senhora que eu dei carona, eu trabalhava no interior, e eu dei carona para essa senhora, e ela vinha me contando que à noite ela tinha tomado tanta cachaça, tinha ficado tanta bêbada, que deu uma ressaca grave, brava nela. Ela estava com dor de cabeça terrível. Eu sei mesmo, eu estou ouvindo aquela história de maluco. Pois é, e aí? Ela falou, não, e aí eu peguei a Bíblia
Eu peguei uma Bíblia e botei assim na minha cabeça. Eu botei a Bíblia na minha cabeça. Sei, botou a Bíblia na sua cabeça e aí? Não, passou. Quer dizer, a Bíblia passou para ela, um amuleto. Aqui em Colombo tem umas pessoas que gostam de ter Bíblia assim no como é que fala o negócio daquele do carro? Assim, esqueci até o nome. Bota ali no console ali, bem no vidro. A Bíblia, o sol até queima as páginas, a Bíblia até enruga. E eu fico, para que a Bíblia está ali naquele console do carro, ali no sol exposto? Algumas pessoas por superstição, achando que a Bíblia aberta vai espantar algum tipo de mal-olhado, algum tipo de zumbi das trevas. Né? Alguns têm nas suas casas a Bíblia aberta no Salmo 91, está até amarelada. Aí fica lá, 91, cai de um lado, cai do outro, nada me atinge. 91 é bom, né? O pessoal gosta. Então fica lá, como se emanasse desse livro alguma coisa assim, supersticiosa, mágica, em vez de você viver o Evangelho. Gente que diz, não, o sangue de Jesus te repreende. Não, porque Jesus, mas não conhece Jesus igual os filhos de Seva. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus, diz os demônios. E sei quem é esse Paulo. Mas vocês, quem sois? Diz o versículo 16, o possesso do espírito maligno saltou sobre eles e bateu no 7, subjugando a todos. Deu golpe de tudo, apanhou, eles apanharam os 7 contra um endemoniado. A tal ponto, diz o versículo 16, que ele prevaleceu contra eles, que eles saíram peladões, ficaram nus, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. É gente que quer enfrentar as trevas sem estar com a casa cheia. Lembra daquele momento em que Jesus fala da estratégia do diabo? A pessoa está endemoniada e ela é liberta. A casa fica limpa. E diz que o diabo dá uma volta. E a pessoa que ficou limpa não coloca ninguém na casa. A casa ficou limpa, arrumada, mas não tem Jesus. Que legal que Jesus me libertou. Que legal que eu fui liberto pelo poder. Ai, que legal que agora eu estou livre dessas trevas, dessa opressão. Que legal. Mas Jesus não é convidado para ser o Senhor da sua casa. Diz aí que o diabo dá uma volta e vai lá e encontra de novo a sua casa. Ué, tá limpa e não tem ninguém, tá vazia. Diz lá a palavra de Deus que ele vai e traz mais 7. Então 8, piores do que ele. E a situação daquela pessoa se torna muito pior do que era anteriormente. Gente que não conhece e não crê e não entrega a sua vida para Jesus se torna presa fácil. Presa fácil. Versículo 17 diz assim: chegou esse fato ao conhecimento de todos. Assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por que era engrandecido, gente? Porque o nome do Senhor Jesus não é para ser usado na boca de quem não quer Jesus. O nome de Jesus não é um nome mágico para quem quer apenas as benesses de Deus, do Evangelho.
O nome de Jesus é para ser interiorizado, o nome de Jesus é para ser vivido, o nome de Jesus é para você caminhar com Ele, é para Ele caminhar contigo. Onde você vai, Ele vai. O que você pensa, Ele já pensou. A palavra não chegou na boca, Ele já sabe. Ele está conosco, Ele está comigo, jamais te deixarei. Ele em nós, esperança da glória. O Evangelho é para ser vivido e repartido e compartilhado. O Evangelho do Senhor Jesus, Ele reina, Ele pode, Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor. O nome do Senhor foi sendo engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Olha quanta coisa fantástica que vai martelando e marcando o que é o Evangelho. João pregava o arrependimento. Jesus é o Senhor da nossa vida. É nele que eu preciso crer. Quando eu creio, quando eu encontro com Jesus, eu recebo o Espírito, que antes de qualquer coisa, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito é Espírito de santidade, é Espírito Santo. Em outras palavras, quando a pessoa tem um encontro genuíno com a palavra, com o verbo, com Jesus, e esse Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, isto é, quando a pessoa de fato convida o Senhor Jesus para ser dono da sua vida, quando ele diz, eu creio, perdoa-me, entra, Senhor, na minha vida, mostra-me o caminho, eu me entrego, eu me rendo, o Espírito Santíssimo passa a habitar. E não é à toa que diz Lucas aqui, ó, muitos que creram, eles vinham, eles mesmos vinham, e eles publicamente contavam as suas próprias mazelas, os seus próprios erros, suas próprias obras aí, obras da carne, obras do pecado, seus equívocos. Eles vinham e diziam, oh, querido, eu fazia tanta besteira, eu fazia tanta lambança, olha, isso afronta a Deus, isso é nojento, porque Deus é Senhor, Ele é santo. Em outras palavras, não é? Encontrar-se com o Senhor Jesus também significa encontrar-se com as nossas próprias sujeiras. O encontro com o Espírito, com o Senhor Jesus, é um encontro que vai produzir aqui dentro um olhar-se no espelho, um olhar-se para dentro e ver o quão podre nós somos e o quanto nós precisamos dele. E o quanto o seu sacrifício na cruz foi gigantesco. E o quanto ele ainda nos ama, porque ele não nos abandona. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu não alcancei a perfeição. Olha, se eu não alcancei a perfeição, significa que Paulo continuava pecando. Mas amado por Deus, perdoado por Deus. Deus não nos abandona porque a gente errou, porque a gente desliza. Ele nos ama e Ele continua dizendo, confessa, arrependa-te, volta, vamos caminhar, vamos caminhar. Em Cristo é sempre o recomeço. Em Cristo, Ele nos recebe. Quando a gente para e diz, errei de novo, perdoa-me, Senhor. Perdoa, 70 vezes 7. Por dia. Ele é o perdoador mor, porque nos ama. Ele não abandona você, Ele não desiste de você, não desiste de nós. Ele quer que a gente levante a cabeça e caminhe, mas caminhe corretamente, com integridade, inteireza, o evangelho pleno, total, para todos, não pela metade. Não, para valer, em Cristo Jesus, para Ele. Olha que diz coisa fantástica. As pessoas vinham denunciando as suas próprias obras. Também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos.
gente que serviu ao ocultismo, gente que se serviu à feitiçaria, gente que serviu à bruxaria, à necromancia, gente que serviu à cartomancia, gente que serviu a tantas outras coisas que achavam até que eram legais. Mas quando conhece Jesus, eu tenho a luz e eu descubro que todas essas coisas são nada. São nada. Só serve para afastar as pessoas do caminho, do Deus eterno, do Deus Salvador, do nosso Pai. Queimaram. Não serve para mim, não serve para ninguém. Não serve para mim, não serve para ninguém. Queimaram. E aí o finalzinho do versículo 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Lê de novo comigo. Assim como, queridos? Assim como? Porque tinha gente que queria o evangelho sério. Porque tinha gente que queria não apenas ficar na beiradinha. Era gente que queria se alimentar da palavra. Era gente que queria viver o evangelho na inteireza. É gente que não ficava apenas acostumado à religiosidade. É gente que quer profundidade. Compreende? É gente que diz assim, eu quero conhecê-lo como sou conhecido. Eu não quero ficar na beiradinha. Eu quero viver na profundidade desta palavra. Como esses 12 aqui de Éfeso. Eu sei um pouco. Talvez é bom a gente perguntar, Senhor, eu estou vivendo com toda a integridade? Senhor, eu estou vivendo conforme a tua palavra? Ou eu estou vivendo conforme o meu achômetro? Ou será que eu estou vivendo conforme aquilo que eu aprendi dos meus antepassados? Às vezes até coisas boas. Mas você sabe que às vezes tem coisa engraçada, né? Para não dizer o contrário. Mas tem coisas que a gente, na Bíblia, a gente pega e diz assim, isso aqui é legal, é para mim. Não, isso aqui não é para mim. Já reparou até de uma maneira interessante? Antigamente o pessoal tinha as caixinhas de promessa. Hoje em dia quase não tem esse negócio de caixinha de promessa. Então, a caixinha de promessa eram alguns versículos, algumas promessas, várias promessas da Bíblia. Então, a gente às vezes tinha costume, eu fiz isso quando criança. A gente pegava aquela caixinha e tinha lá um versículo. E geralmente no versículo só tinha promessas. Que coisa legal. Você pegava, vai, eu serei contigo, estarei com você. Opa, olha, a caixinha de promessas era muito legal. Então eu pegava alguns versículos. Mas era mais promessa. Assim, no sentido. Então tinha algumas partes que eu gostava de aplicar para mim. Mas outros textos da Bíblia eu não gostava tanto, né? Tem certos textos bíblicos que a gente passa assim e diz, não, isso não é para mim não, isso é para outro. Isso é para outro negócio, isso é para cá e para lá. Você pega as cartas aqui, você vê alguns textos, opa, agora apertou para mim. Peguei aqui um texto qualquer. Aqui, 1 Timóteo 4 diz assim, rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Não está dizendo que não é proveitoso, mas é para pouco. Mas tem gente que gasta mais tempo no exercício físico, na academia, do que na academia, na palavra, na piedade. Na piedade, na meditação, no jejum, na oração, no choro, de buscar o outro. Então, algumas coisas a gente gosta de aplicar para os outros, mas alguns textos a gente não aplica para nós. Então é preciso saber e dizer, Senhor, o que o Senhor quer? Qual é o teu evangelho pleno para nossas vidas? Porque eu quero viver com integridade e inteireza. Paulo, em Éfeso, ele quer viver
com integridade e inteireza. Priscila e Áquila quer viver com integridade e inteireza. Apolo quer viver com integridade e inteireza. Eu não quero conhecer o caminho apenas pelas beiradas. Eu quero estar nele. Eu quero estar nele. Eu quero ser conhecido de Jesus e quero que até as trevas me conheçam, porque eu sou dele. Jesus disse que ele não tinha nada a ver com as trevas. Em Jesus, ele é luz, não havia nada de trevas nele. Paulo também queria assim. Apolo também queria. Aqueles 12 queriam viver com integridade e inteireza. Os filhos de Seva queriam o show. Os filhos de Seva queriam usar o nome de Jesus para arrecadar, auferir algum ganho. Ter uma fama de expulsadores de demônios. Oh. Os filhos de Seva caem bem dentro do texto de Jesus em Mateus 7. Senhor, naquele dia, depois que encontrar com o Senhor Jesus, lembra? Jesus dizendo quando ele voltar, naquele dia alguns vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós falamos isso, em teu nome nós profetizamos, em teu nome, Senhor, em teu nome. Sai em nome de Jesus, é quem Paulo prega. Os filhos de Seva é bem isso. Conhecem e usam o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Hoje usa o nome de Jesus para ganhar e fazer política. Usa o nome de Jesus para enganar as pessoas. Usa o nome de Jesus para... Usa o nome de Jesus. Interessante que aqui até o diabo zomba daqueles que usam o nome de Jesus. Mas, no dia que Jesus vier, ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos que praticais a iniquidade. Amados, o que fica para você e para mim hoje é a palavra de Deus prevalece e cresce. É a palavra de Deus, não minha. Tem que ser a palavra de Deus. Não sua, mas a de Deus. Ela é a pedra. É Jesus a palavra, o verbo vivo. E eu não quero viver pela metade. E eu espero que você não queira viver o evangelho apenas naquilo que te interessa. Tem gente que gosta de alguns textos, de alguns livros, de alguns pedaços. Tem gente que altera o evangelho. Tem gente que mancha o evangelho. Tem gente que deturpa o evangelho. Tem gente que tem um evangelho, mas é um evangelho sem a presença do Espírito. Tem gente que não dá. Não dá para ter presença do Espírito e não ter também vida de santidade, vida de alegria. Não dá para ter Espírito, vida de alegria e não abrir a boca e proclamar isso para todo mundo. Viver o evangelho com integridade e pleno, inteiro, na inteireza da palavra e também da nossa vida e nosso coração. É o meu desejo, é a minha oração para você. Que Deus te abençoe. Que você ore como o salmista que diz assim, Senhor, sonda-me o coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, tem alguma coisa que eu não estou vendo, que eu preciso ver? Como homem, como eu devo ser como homem, como eu devo ser como melhor esposa, melhor marido, filho, como eu devo ser, o que estou falhando, o que eu não estou obedecendo, o que eu não estou praticando. O Jó, ele sofre, ele passa pela escola e ele cresce, ele aprende, ele diz, eu te conhecia de ouvir, mas agora meu coração, meus olhos te contemplam. Não é? Então, é hora da gente abrir o coração e abrir a palavra e dizer, fala, ensina-me e vamos viver. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Santo Deus e Pai,
Ó Santo Espírito, ó Papai, sonda-nos, Pai, sonda-nos, Pai. Nós queremos viver o Evangelho, o Evangelho puro, simples da Tua verdade, que emana da Tua palavra. Que a Tua palavra vá crescendo e prevalecendo. Ensina-nos a contar os nossos dias para ter coração sábio. Oh Deus, nós queremos conhecer Tua palavra, nós não queremos como a palavra antiga que dizia que o meu povo está perecendo porque falta o conhecimento da Tua palavra. Não, Pai, nós não queremos pela metade, nós queremos que o Senhor fale poderosamente a cada coração. Ó Santo Espírito, confirma aquilo que é Teu. Ensina-nos, Pai, e viva poderosamente em nossas vidas. E assim ser honrado e glorificado. Toma nas Tuas mãos a nossa vida, perdoa os nossos pecados e nos faz caminhar em Tuas mãos. Assim Te adoramos e Te agradecemos. No nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você viva de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. A paz. Ore por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero, passa a Macedônia e nos ajuda aqui na região sul. Continue sendo parceiro nosso, continue orando por nós, continue pedindo a graça de Deus sobre nós. Beijo e até quarta-feira que vem em Cristo Jesus. Deixa o seu like e compartilha esse texto aí nas suas redes. É uma maneira de você divulgar a palavra. Deus te abençoe.